Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula da revisão de botânica, né? Hoje não temos imagens, por quê? Porque para mim, nesse momento, hoje, quinta-feira não, hoje, quarta-feira, dia 11, dia 11 de novembro, às 21h12, é mais prático, nesse momento, nesse dia, mas é mais prático, porque eu tenho uma sobre fazer ainda hoje. Risos nervosos, então, o programa que eu utilizo, ele é um pouco mais trabalhoso de arrumar as coisas, e eu falei, hoje eu que lute, então eu preciso dar uma lutada com a própria gravação do PowerPoint. Mas vamos lá, meus amores, hoje a gente vai trabalhar, né, uma outra parte que causou bastante dúvida pelo formulário, que é a parte do que, meus queridos? Fotossíntese e condução de seiva bruta e elaborada, tá? É isso que temos para hoje, meu povo. O que é então a fotossíntese, né? A fotossíntese é aquele processo maravilhoso que não só as plantas fazem, né? As plantas em geral fazem fotossíntese, algas e bactérias também fazem, algumas bactérias, né? Que são as bactérias que a gente chama de bactérias fotossintetizantes, né? Autotróficas fotossintetizantes. E a fotossíntese ele é um processo assim, que a gente chama do quê? Processo babadeiro, né? Que é um processo em que a planta, né, esses organismos, eles vão obter energia solar não, eles vão obter energia química a partir de energia solar, tá? Então é mais ou menos uma conversão de energia solar em energia química. Energia química contida essa na o quê? Na glicose, e a energia solar vem ali da própria luz do sol, né? Que promove como é que pode dizer? Promove algumas, nossa, como é que é o nome? Tem algumas consequências, digamos assim, né? A fotossíntese ela é dividida, né? Majoritariamente não, né? Ela é dividida em fase clara e fase escura. Uma coisa que eu gosto de chamar a atenção, né, que é importante que vocês tenham em mente, é que assim, não é que a fase clara acontece no claro e a fase escura acontece no escuro. Não. A fase clara, ela tem esse nome por quê? Porque ela só acontece na presença de luz solar, tá? Diferente da fase escura que só acontece, diferente da fase escura que acontece independente de ter luz solar ou não, tá? Essa luz ela não precisa ser necessariamente solar, ela pode ser artificial e tudo mais, mas na fase escura não precisa. A fase escura fala, não tem problema, vamos aqui, estamos aqui, fez o que eu preciso, então vamos seguir, que a gente vamos já relembrar o que a gente precisa. E um dos aspectos muito positivos e importantes da fotossíntese, né, num contexto geral, é que a fotossíntese ela é essencial para que a gente tenha vida. Por quê? Porque essa produção de oxigênio, né, de gás oxigênio que a gente tem, vem do quê? Da fotossíntese, tudo bem? Então, sem fotossíntese, sem oxigênio, sem respiração, chorachos. Aqui a gente tem a equação geral da fotossíntese, tá? Em que 12 moléculas de água se combinam. Se combinam, né? Se combinam não. 12 moléculas de água e 6 moléculas de dióxido de carbono, famoso CO2, na presença de luz e clorofila, que é o pigmento fotossintetizante, formam glicose, 6 moléculas de água e 6 moléculas de oxigênio gasoso, tá? Aqui a gente tem uma demonstração, né, uma esquematização de como que é a fase clara, tá? O que acontece? Eu tenho a incidência de luz, certo? Essa luz, ela vai promover a fotólise da água, né? Que a fotólise é quebra pela luz. Então, a gente tem a molécula de água e essa molécula de água vai ser quebrada, vai liberar ali os seus prótons e vai liberar oxigênio gasoso. Esses prótons, eles ficam por ali e tal, que eles vão ser úteis mais tarde. E, além disso, a gente tem uma liberação de 2 elétrons, tá? Esses elétrons, eles vão para o fotossistema 1. Os fotossistemas, em geral, eles funcionam mais ou menos como complexos que vão captar elétrons, né? E vão mexer com a energia deles, assim, trocando por cima. Aqui o que acontece? Esses elétrons, eles vão para o fotossistema 1. Fotossistema 2. Nesse fotossistema 2, eles são excitados, né? Então, eles passam para um nível de energia mais alto. Porque pensa aqui, ó. Aqui a gente tem uma energia mais baixa e aqui uma energia mais alta, tá? E aí, chegando na energia mais alta, a gente vai ter alguém que vai pegar ele. Algum elemento, alguma enzima e tudo mais que vai pegar ele.
Mas o que acontece? Vou contar um segredo pra vocês. Quando a gente tem, como é que eu posso dizer? Quando a gente tem compostos, de uma maneira geral, com um nível mais alto de energia, eles são geralmente muito instáveis. Por quê? Porque a tendência geral, assim, é uma coisa que vocês podem guardar de mantra para vocês. A tendência geral é que quanto mais baixa a energia, mais estável é esse composto. Então, como ele chegou lá em cima com energia super alta, ele vai precisar de um jeito de diminuir essa energia, certo? Então a gente vai passar por uma cadeia transportadora de elétrons. Esse elétron vai passando de enzima para enzima, tá? Vocês não precisam saber o nome. Ele vai passando de enzima para enzima, vai passando aqui, ele vai saltando, e aí conforme ele salta, ele vai liberando energia, né? Porque pensa, vamos pensar lá da química, né? Eu adoro contextualizar com a química, porque é muito próximo da biologia. Na química, vamos pensar no modelo lá do Rutherford Bohr, né? Que a gente tem ali os orbitais, não, as órbitas elípticas ao redor do núcleo lá do átomo. E aí, quando esses elétrons são excitados, eles passam para um nível de energia mais alto, certo? Um nível de energia maior. Só que eles não ficam lá muito tempo. E aí, quando eles voltam, eles liberam os fótons, né? Que é a luzinha. Mesmo princípio. Ele vai liberando, então, a energia, né? E aí, o que acontece? Conforme ele vai passando, ele vai gerando um gradiente de prótons. Então, ele vai liberando, ele ajuda na liberação de H+. De H+, de H+. O que acontece? Esse H+, ele é muito importante para a produção de ATP, né? Lembra que ATP é a adenosina trifosfata, aquela molécula enérgica, muito importante para manutenção da vida também, porque é a nossa bateria de energia. Sem energia a gente não funciona. E aí o que acontece? Esses prótons, né, esses H+, né, aqui, eles vão sendo liberados para o meio, e aí uma enzima que chama ATP sintase, não precisa saber o nome também, mas é importante você ter uma ideia. Não, na verdade ATP sintase é um nome que precisa estar no seu coração, né? A ATP sintase, ela é uma enzima que ela vai girando. Ela entra um próton nela e ela gira. Entra um próton, ela gira. Entra um próton, ela gira. Isso funciona como a força dela, digamos assim. Então, conforme ela vai girando, ela vai produzindo ATP. E aí, no final, esse elétron retorna, né, pro fotossistema 2. Esse processo aqui, a gente chama de fotofosforilação cíclica. Por que cíclica? Porque o elétron chegou, foi para um nível mais alto de energia, decresceu esse nível de energia, voltou para o lugar dele, né? É um processo cíclico. A gente tem um começo, meio e fim, e o fim é no começo. Dark tá diferente. Mas aí a gente tem a fotofosforilação acíclica, né? Veja bem, a fotofosforilação cíclica, ela serve para produzir só ATP, tá? Já a fotofosforilação acílica são outros 500, né? Então, ela faz todo esse processo de novo, só que ao invés de ele retornar o elétron retornar para o fotossistema 2, ele vai para um outro fotossistema, que é o fotossistema 1. E lá, por interferência luminosa também, ele é excitado, atinge um nível mais alto de energia, passa para umas enzimas aqui e ele é transformado, né? Ele é reduzido a NADPH, tá? Aí você vai olhar pra mim e falar, tá, e daí? O que acontece? O NADPH e o ATP, eles são muito importantes para a fase escura. Ou melhor, trocando por miúdos, a fase clara só existe porque a fase escura precisa de matéria. Ponto. Entendeu? E aqui a gente vai tendo uma reposição, inclusive vai rolando uma reposição de elétrons, tá? Então, tipo, esse elétron aqui, ele vem, ocupa o lugar de alguém que tinha saído, esse aqui vai, não. E aqui a gente vai tendo reposição também, mas por outros processos, tudo bem? É basicamente isso que acontece na fase clara. E aí a gente fez lá o ATP, o NADPH, a gente vai fazer o quê? A gente vai para a segunda fase, né, da fotossíntese, que é o que, amores? Seguimores. É a fase como é que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer aquela? A fase escura da fotossíntese. O que acontece? A gente tem ali a fixação do carbono, certo? Porque esse CO2 ele tá no ambiente. O que a planta faz? A planta pega esse CO2 e incorpora.
Esse CO2, ele é fixado em uma molécula que já tá pronta. Tipo, tá mais ou menos pronta. Ele junta com essa molécula que tá mais ou menos pronta, que chama 6-ribulose de fosfato, né? Só que essa molécula, quando junta com o CO2, tipo, assim, na lata, ela fica muito instável. Então, ela é convertida em uma outra molécula, que vocês não precisam saber o nome, porque eu também não sei. Aquela. E aí, beleza. Depois disso, a gente tem uma etapa que chama de produção de açúcares. Então, o que acontece? Essas moléculas elas vão continuar rodando. Aqui, ó, vocês estão vendo, tem um gasto de ATP e um gasto de NADPH. Essas etapas, elas só acontecem porque a gente tem esse ATP e esse NADPH para gastar. De onde que eles vieram? Eles vieram lá da fase clara, né? Então, o que acontece? Esse aldeído vai ficar um 2-aldeído fosfoglicérico, né? E ele vai se transformar em glicose. Essa não é uma reação direta, né? É uma reação que tem algumas etapas. E no final, aquela molécula que serviu de esqueleto para juntar o CO2, ela vai regenerar. Por que ela regenera? Porque ela precisa pegar mais CO2 por aí, tá? E é isso. Então, qual é a função principal do ciclo de Calvin, né? Que a gente chama isso aqui é muito mais difícil, mas aqui já tá difícil. Então, tipo, mas para fim de vestibular, vocês não precisam saber detalhes do ciclo de Calvin, vocês só precisam saber que, tipo, é uma etapa muito importante da fase escura para que haja fixação, para que haja ali a transformação daquele CO2 em glicose, tudo bem? Aqui, então, seguimos um panorama geral do que acontece no processo. Então, a gente tem a luz ali. Ah, tá, esqueci de falar uma coisa importante, mas eu acho que vocês sabem por que vocês são graduados em Botânica Arcadas. Mas, assim, esses processos, eles acontecem no cloroplasto, que é uma organela muito importante, tá? Para a planta, para a manutenção da planta, né? Porque é ela que vai fazer a fotossíntese, basicamente. E é nos cloroplastos que tem a clorofila, a gente tem ali os tilacóides, o conjunto de tilacóides como é que é? O grânum, e o conjunto de grânulos é grana. Mas enfim, aí então a gente tem aqui, tipo, incidiu a luz, então a água ela vai sofrer fotólise e vai liberar O2, elétrons e prótons, né, H+. Aí o que acontece? Aqui tá acontecendo a fase clara produz o quê? Produz ATP e NADPH. Esse ATP e NADPH vão participar do ciclo de Calvin, em que entra CO2 e sai glicose, açúcares em geral. E uma coisa muito legal do ciclo de Calvin é que ele vai regenerar NADP+, e ADP mais fosfato inorgânico. O NADP+, quando ele é reduzido, ele vira NADPH e ele é reduzido lá na fotofosforilação acíclica, né? Lembra aqui, ó. Aqui a gente tem uma redução do NADPH. E, amores, o ADP mais fosfato inorgânico, ele vira ATP lá na ATP sintase, né? Quando a gente tem aquele gradiente de prótons, tudo bem? Aí a gente, né, vai aqui partir para uma questãozinha, né? Porque essa é a função da nossa revisão da segunda fase, ó. Para a primeira fase, momento de tomar um pouquinho de refrigerante. Beleza, vamos lá. Essa é uma questão do Enem de 2017. Pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em plantas graças ao uso de nanotubos de carbono. Aliás, melhor, né? Melhor. Antes da gente, uma dica, né, do que eu costumo fazer, geralmente, das provas, quando eu não tô fazendo no automático. Uma coisa legal é você ler primeiro o comando não, né? A pergunta principal, e depois você vai procurar no texto. Ó, a pergunta é: o aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato de os nanotubos de carbono promoverem diretamente a. Aí ele tem aqui as funções. Aí você vai lá no texto, então você precisa pensar na eficiência fotossintética envolvendo nanotubos. Pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em plantas graças ao uso de nanotubos de carbono. Então a gente pensa na absorção de energia luminosa, né? Aqui já dá pra gente dar uma matada na questão, né? Porque a energia luminosa, ela é armazenada em fótons, né? Tipo, ela vira, no caso, fóton depois. O pessoal da física não me mata. Para isso, nanotubos de carbono se inseriram no interior dos cloroplastos por uma montagem espontânea através das membranas dos cloroplastos. Pigmentos da planta absorvem as radiações luminosas, os elétrons são excitados e se deslocam no interior das membranas dos cloroplastos.
e a planta utiliza em seguida essa energia elétrica para a fabricação de açúcares. Os nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de onda habitualmente não utilizados pelos cloroplastos, e os pesquisadores tiveram a ideia de utilizá-los como antenas, estimulando a conversão de energia solar pelos cloroplastos com o aumento do transporte de elétrons. Alguns pontos desse texto é que você tem que pensar nas coisas chaves aqui. Os elétrons são excitados, eles vão se deslocar, vai utilizar energia elétrica, absorção de energia luminosa. Quando você está falando disso, você pode até meio que matar as alternativas, porque uma não tem nada a ver com a outra. Porque pensa, quando ele fala de absorção, ele vai absorver energia, então ele vai saltar para um nível mais energético, né? Porque os elétrons foram excitados. Então, isso só pode se relacionar com a absorção de fótons, né? Que são os pacotinhos de energia. Os pacotinhos ali determinados de energia, né? Então, quando ele sai de um nível mais energético para um nível menos energético, significa que... significa não. Teve essa promoção da absorção de fótons, tá? Portanto, a alternativa certa é a letra B de bolacha, tá? Seguimos aqui, então, seguimores. Uma questão da FUVEST 2004. As variações na concentração de gás carbônico, CO2, em um ambiente podem ser detectadas por meio de soluções indicadoras de pH. pH é o nosso querido potencial hidrogênio iônico, né? A quantidade a concentração de hidrogênio que a gente tem no meio. Uma dessas soluções foi distribuída em 3 tubos de ensaio que foram, em seguida, hermeticamente vedados com rolhas de borracha. Cada rolha tinha presa a ela uma folha recém-tirada da planta, como mostrado no esquema. Os tubos foram identificados por letra A, B e C e colocados a diferentes distâncias de uma mesma fonte de luz. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui na folha. Vamos ver se vai. Será que escreve? Não escreve. Ah, tá. Ó, a gente tem A, B e C. Seguimores. Olha, que a gente tá cada dia mais tecnológico. E aí, ele falou o quê? Ele falou que no tubo A, a solução continuou rósea como no início. Então, vamos colocar um... Ah, não consigo escrever. Gente, que difícil. Misericórdia. Ela tá rósea. Então, se ela tá do mesmo jeito, considerando que esse tubo não foi fechado, então pra ela tanto faz, né, mudar a posição. Tipo, a posição não influenciou muito. Isso é um ponto importante. No tubo B, ela ficou amarela. Eu não vou escrever amarela com todas as vezes, então eu vou escrever ama. Ela ficou amarela, então, ó, amarelo indicando o aumento da concentração de CO. Gente, está tudo pela questão de idade, aquelas. Pronto. Aumento da concentração de CO2. Já no tubo C, ela ficou arroxeada, né? Ficou arroxe. Arroxeada. E o que significa ela ficar arroxeada? Significa que houve uma diminuição. Aqui eu não vou escrever de novo, tá? Houve uma diminuição da concentração de CO2 no ambiente. Esses resultados permitem concluir que a posição dos tubos em relação à fonte de luz mais próxima para o mais distante foi. Vamos lá, gente, pensa comigo. Esse CO2, ele é muito importante para quê? Para a fotossíntese, né? Vocês vão me responder porque, né, não é ao vivo. E esse CO2 ele é utilizado o quê? No ciclo de Calvin, tudo bem? Aí você pensa comigo, se o ciclo de Calvin ele tá trabalhando a todo vapor, né? Se eu tô tendo bastante fotossíntese, significa que eu vou ter uma menor concentração de CO2 no meio, certo? Então, o que a gente pode inferir? A gente pode inferir que o lugar que estiver mais próximo do Sol é o lugar que vai ter mais fotossíntese. E se tem mais fotossíntese,
tem menos CO2. Agora, o lugar que está mais longe do Sol é o lugar que vai ter mais CO2, porque eu tenho menos fotossíntese acontecendo, né? Então, tipo, uma regra da vida, assim, se eu tenho uma diminuição da concentração de CO2, significa que diminui a fotossíntese, tudo bem? Vou colocar só um F, porque a gente não consegue mais escrever. Diminui a fotossíntese, tá? Ou seja, então o que a gente pode concluir a partir disso? No tubo A, como eu já falei pra vocês, tá róseo, tá ali, tá um tubo róseo, na cor rosa, então não faz diferença mudar. Ela não tá nem tão próxima, nem tão longe, então ela tá no meio. E aqui a gente já pode, tipo, cancelar algumas, né? A não pode ser, a B não pode ser, porque aqui seria no meio, né? Porque ele quer saber do mais próximo ao mais distante. A, D também não é. É isso que vocês fariam na prova, tá? Já o tubo B, né, se a gente for pensar aqui, o tubo B, ele teve uma maior concentração de CO2. O que significa uma maior concentração de CO2? Significa que a gente tem... Não, aqui, gente, perdão, aqui tá invertido, tá? Perdão, fake news. Fake news. Eita, o que eu fiz aqui, gente? Ah, não consigo arrumar. Pera aí. Gente, problemas muito técnicos no meu universo do Botânica Arcadas. Desenhar... Não, gente, o que eu mexo nisso aqui? Gente, não sei mexer. O que eu fiz de errado? Calma aí, eu vou pausar o vídeo pra eu tentar arrumar. Pronto, gente, mais uma vez sabotada pela tecnologia, né? Voltando onde eu estava, né? Porque, olha, tá difícil a vida do crente aqui. Aqui, gente, errado, tá? Se diminui a concentração de CO2, significa que eu tive um aumento da taxa de fotossíntese. Estou doida, tá? Então, o que acontece? Aqui, na B, eu tenho uma concentração de CO2 aumentada. Então, significa que essa planta, ela não tá, esse tubo, ele não tá captando CO2 de uma maneira eficiente. Quando que ele não captaria CO2 de uma maneira eficiente? Quando não tivesse acontecendo a fotossíntese. Mas por que não tá acontecendo a fotossíntese? Porque eu tenho uma diminuição da energia luminosa, por exemplo. Isso só aconteceria se ele estivesse longe do tubo. Diferente da C, por exemplo. Porque na C a gente tem uma diminuição da concentração de CO2. A diminuição da concentração de CO2, aí sim, ela acontece quando a gente tem um aumento, né, da taxa de fotossíntese, porque então a gente está captando eficientemente esse CO2. O ciclo de Calvin tá diferente, tá ele funcionando, né? Isso aconteceria como? Quando, no caso? Quando esse tubo aqui, né, estivesse próximo da fonte luminosa. E então a alternativa certa só pode ser a E de escola, tudo bem? FUVEST 2003. Ah, gente, perdão pelas falhas técnicas, mas, né, a vida sabota, gente, todos os dias, diariamente. Risos. Vamos lá, FUVEST 2003. Em determinada condição de luminosidade, chamada de ponto de compensação fótico. Primeiro, o que é o ponto de compensação fótico? PF. O ponto de compensação fótico é um ponto... Ah, jura? É um ponto numa curva... Ai, calma, deixa eu desenhar, porque agora eu tô viciada, gente. Tô viciada em desenhar. Aquelas. Ó, aqui a gente tem a taxa de uma coisa e aqui tem de... Tá pra mudar a cor. E aqui tem a taxa de outra coisa. Aí vamos supor que aqui é... Não, aqui ele continua. Aqui é fotossíntese e aqui é respiração celular, tá? Aqui é o que ela gasta com ela e aqui é o que ela produz. O que acontece? A gente tem um ponto, né, que a gente chama de ponto de compensação fótico. Oh, meu Deus, não foi aqui o negócio. Que é um ponto em que ela vai gastar o mesmo que ela produz, tá? Então, tipo, a taxa de respiração se iguala à taxa de fotossíntese, tudo bem? E aí, continuando aqui o enunciado, uma planta devolve para o ambiente, na forma de gás carbônico, a mesma quantidade de carbono que fixa.
né? Que foi o que ela falou. Que foi o que eu falei agora. Na forma de carboidrato durante a fotossíntese. Se o ponto de compensação fótico é mantido por um certo tempo, a planta. Aí ele tá perguntando, mas se eu continuo, se eu ficar aqui pra sempre não. Se eu ficar aqui por um tempão, o que que vai acontecer, né? O que acontece? Morre rapidamente, pois não consegue o suprimento energético que necessita? Não, né? A gente sabe que não. Por quê? Porque se você for analisar, ela vai consumir tudo que ela produz. Então tá tudo bem, sabe? Ela produz para viver, digamos assim. Então essa aqui, não. Continua crescendo, pois mantém a capacidade de retirar água e alimento do solo. Só que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Primeiro, que quando a gente fala da fotossíntese em geral, tipo, o X da fotossíntese é a... O X da fotossíntese seria, como é que pode dizer? Seria produzir matéria orgânica, né? A partir de matéria inorgânica, né? Essa capacidade de retirar água e alimento do solo, ela não retira alimento do solo, na verdade, né? Porque considerando que outro, né? Alimento do solo, não. Porque ela produz o próprio alimento, ela faz a síntese do alimento. Então aqui a gente fala, não. E a capacidade de retirar água, tipo, é uma coisa que não influencia na verdade, mas que não está tão diretamente ligada com a ideia da não sobrevivência e tudo mais, tudo bem? Então aqui foca no alimento do solo, inclusive. C. Continua crescendo, pois mantém a capacidade de armazenar o alimento que sintetiza. A questão é, ela não tem o que armazenar, né? Capacidade de armazenar. Ela não tem o que armazenar. Por quê? Porque tudo que ela armazena, tudo que ela produz, ela consome. Então, o que que vai armazenar? Não vai armazenar nada. Continua viva, mas não cresce, pois consome todo alimento que produz. Sim, ela consome todo alimento que ela produz. Isso é o suficiente para ela conseguir ficar viva. Mas algumas coisas como floração, floração e floração, eu não me lembro mais algum outro exemplo, a floração fica prejudicada. Por quê? Porque ela não consegue mobilizar recursos suficientes para conseguir ali, né, botar uma flor naquela planta. E aí, só pra gente, né, fechar, continua viva, mas não cresce, pois perde a capacidade de retirar do solo os nutrientes que necessita. Não. Ela continua tendo essa capacidade de retirar do solo. A diferença é que a gente tem um gasto maior. A gente tem uma produção menor para o mesmo gasto, digamos assim. Então, tipo, ela vai produzir o suficiente. E para ela fazer essa produção, se essa produção está acontecendo, no caso, significa que ela é capaz ainda assim de retirar água e nutrientes do solo, tá? Por isso, a alternativa certa é a D, de dinossauro. Gente, eu adorei esse negócio de riscar. FUVEST 2012. Luz do sol, que a folha traga e traduz, em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Caetano Veloso. Os versos de Caetano Veloso descrevem poeticamente um processo biológico. Escolha entre as equações abaixo, 1, 2 ou 3, a que representa esse processo, em linguagem química. Justifique a sua resposta relacionando o que dizem os versos com o que está indicado na equação escolhida. Então vamos aqui, primeiro vamos estudar esse verso do Caetano Veloso, esses versos. Luz do sol. Quando você pensa em luz do sol, você vai pensar o quê? Vai pensar na fotossíntese, né? Porque a gente precisa de luz para a fase... Não vou escrever fase clara. Fase clara. Tudo bem. Que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Você viu luz do sol? Você viu verde novo? Você viu folha? Você viu luz de novo? Você vai pensar em uma coisa. Não vou escrever fotossíntese, mas vocês sabem que é fotossíntese, né? Então a gente vai ter que procurar aqui equações referentes à fotossíntese, né? Por quê? Porque ele fala de luz do sol, ele fala de folha, ele fala de verde, né? Porque o verde a gente pensa o quê? Na clorofila, né? Vida, enfim. Então, ó, aqui a gente tem equação 1. 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de água e energia. Isso produz glicose e 6 moléculas de água. De água não, de oxigênio gasoso. Sim, essa é a equação da fotossíntese, né? Essa questão ela é bem tranquila, né? Se a gente for analisar, porque ele dá de bandeja pra gente, né? Luz do sol, folha, verde, luz. Vamos pra próxima aqui. 2.
uma molécula de glicose, mais 6 moléculas de O2, 6 moléculas de CO2, 6 moléculas de H2O e energia. Esse processo aqui, na verdade, ele é o processo inverso, se você for analisar comigo. Esse aqui é o processo de síntese e esse aqui é o de degradação. Aqui é o nosso processo de interesse, né, que está na fotossíntese. E esse aqui é a respiração celular, tudo bem? E aqui, por exemplo, aqui ó, ADP mais fosfato inorgânico mais energia dá ATP e água. Esse processo aqui não é um processo que a gente quer, porque esse aqui é um processo de síntese de ATP. É importante, óbvio, para o nosso processo de fotossíntese, mas não é primordial. Não é primordial, mentira, é primordial sim, pelo amor de Deus. Mas não é o foco dessa questão, na verdade. E outra coisa, que eu esqueci de comentar, aqui ó, essa parte traduz, que aqui o Botânica Arcadas, ele também é literatura, aquelas, também é um pouquinho de literatura. Quando ele fala de traduz, ó, luz do sol, traduzir, quando ele fala, traduz a gente pensa o quê? Energia solar, ai, eu tô gostando de escrever aqui. Energia solar em energia química, né? Porque energia solar vem do quê? Vem da luz do sol, energia química vem o quê? Da glicose, tudo bem? Então, a gente sabe que é a equação 1 pelos motivos do quê? Aí vocês podem escrever uma resposta bonita. Adoro respostas bonitas. Pensando na tradução, pensando na luz do sol, pensando no verde novo, na vida, tá? E aí, gente, a gente volta aqui pro nosso bloco teórico, né? Porque uma coisa que eu queria dizer pra vocês é que o quê? Que a condução de seiva tá diferente, ela tá muito, muito, muito diferente. Primeiro, né, para que serve a condução de seiva? A condução de seiva serve para alimentar a sua planta, né? Porque não adianta a seiva ficar armazenada na folha ou ficar armazenada na raiz, que não vai adiantar nada. Ela precisa passar na planta e precisa nutrir. Então, aqui a gente tem o processo de condução da seiva bruta, né? Que é a seiva bruta que a gente viu lá na aula passada, quando a gente estava falando de estrutura da planta e seus vegetais. Seiva bruta é composta por água e sais minerais, né? Então a planta pega do solo, né, a água e sais minerais por uma diferença de concentração, né? Que ela começa enfim, ela começa a puxar água, depois ela fica mais concentrada, ela fica menos concentrada e ela começa a puxar os íons para dentro. Isso entra ali nos vasos condutores e essa água e sais minerais eles são transportados até a folha. Como que isso acontece? Isso acontece movido pelo vapor, pela transpiração. Quando a planta transpira, né, quando ela perde água sob a forma de vapor, ela cria uma tensão. Pensa que você está tomando refrigerante. Tá tomando refrigerante canudinho. Canudinho de plástico, não, fica aí com a sua consciência. E aí você puxa. Quando você puxa, o líquido tá lá no final do refrigerante. Sabe aquele finalzinho de refrigerante? Você fala, meu Deus, tá acabando meu refrigerante? Então, o seu suco natural, não sei. Você é uma pessoa fit. Você tá puxando ali, você puxa e quando você começa a puxar, o líquido vem, o líquido sobe tranquilamente, mesmo sendo contração da gravidade. Por quê? Porque você criou uma tensão ali, entendeu? E existe também uma coesão entre as moléculas, que elas ficam juntinhas e, enfim. E é isso que faz com que como é que chama? Com que o xilema consiga subir até a folha, tudo bem? É um transporte vertical, tá? Tipo, do solo pro xilema é um transporte horizontal, né? Porque a raiz, ela tende a estar mais, como é que chama? Ela tá, tipo, mais assim, né? Tipo, mais na horizontal mesmo. Enquanto ali que o caule, ele tá mais verticalzinho, né? Então, o xilema vai subir por aqui. E essa transpiração, né, ela só acontece por conta da interferência solar, simples e puramente, né? Porque pensa, tá sol, tá calor, você sua. Você ser humano, você mamífero, você sua, né? A planta não é diferente, mesmo não sendo mamífero, né? Mesmo não sendo nem cordado, mesmo não sendo nem integrante do reino animal, que eu não gosto de reino, mas tudo bem, tá? E aí, essa é a condução do xilema, né? Então pensa, tá ali o solo, já falei com vocês em outra aula sobre isso, mas vamos lá recapitular, né? O solo, tá? A raiz, ela puxa a água e sais minerais, essa água e sais minerais são transportados até a folha por uma tensão
criada, né, causada pela transpiração, que é a perda de água sob a forma de vapor. E essa transpiração, ela é motivada pela luz solar, bem? Já na condução de seiva elaborada, são outros 500, another 500. O que acontece? Isso aqui é a esquematização do experimento lá do Ernest Munch. Ele pegou dois tubos, né? Dois frascos com água pura, a mesma constituição ali na água e tudo mais. E aí ele colocou duas bolsas, né? Duas membranas. Duas bolsas com membranas semipermeáveis. O que é uma membrana semipermeável? Entra água, mas não entra partícula. Não entra esses solutos aqui, né? Essas coisas, essas bolas vermelhas, essas bolas. Não entra não. Entra não. Só o que já tá aqui. E aí uma delas é uma solução super diluída e a outra é uma solução super concentrada, da mesma coisa. O que acontece? A gente tem aqui que a tendência é que a água ela saia desse tubo e vá para esse, a fim de que entre mais água aqui, porque ele tá puxando água, certo? Ele puxa água para igualar as concentrações, né? Princípio por osmose. Então a água ela sai dessa situação que está menos concentrada e vai para cá, passa para cá. Só que aí, conforme a água vai entrando, isso vai causando uma pressão interna, né? Porque pensa, tem ali a água. Pensa que você tá enchendo uma bexiga. Sei lá, tá enchendo uma bexiga. Bota água, bota. Mas chega uma hora que. Não, bexiga não é um bom exemplo. Deixa eu pensar. Ai, não sei, gente. Perdão, vai ter que ser a membrana literal mesmo. Ele vai enchendo e assim, partindo do princípio lá da física, da química, da fisicoquímica, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Então, eu tenho um recipiente que antes tinha N moléculas, aí ele passa a ter 20 N. Ele tem muito mais molécula. E isso vai causando um aumento de pressão, né? Lembra, PV, NRT. O N é diretamente proporcional ao P. Ou seja, quando cresce o número de moléculas, aumenta a pressão, né? Com a lá de Clapeyron, que vocês vão para os gases. Aí, beleza, entrou água, causou uma pressão. Isso vai fazer com que esse soluto, ele comece a se deslocar por essa porção aqui, né? Nesse experimento, ele vai se deslocar por esse tubo de vidro, né? E aí ele vai chegar até essa outra bolsa que está diluída. Então a tendência é passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Esse aqui é o princípio da condução do floema, em que essa parte aqui é a folha e essa parte aqui é a raiz. A raiz, ela manda água para as folhas, né? Ela manda o xilema, na verdade, que é a seiva bruta composta por água e sais minerais. Mandando o xilema, ela causa ali um empurrãozinho, né? Uma diferença de pressão ali, e isso faz com que o floema, que é o que está contido aqui nas folhas, né? Que ele é mais concentrado do que o xilema, o floema ele passe a ser transportado pelo próprio vaso do floema, né? Pelos próprios vasos de floema até a raiz. Então, o xilema, ele sai da raiz e vai para as folhas, enquanto que o que é produzido nas folhas, no caso, o floema, ele sai das folhas e vai para a raiz, tá? Isso é baseado numa diferença de concentração, basicamente, tá? Como nem todos são flowers, né, meus amores? Vamos para as questões de novo, né? Estamos acabando. Tá acabando essa mais uma questão. Estamos aqui em 39 minutos de aula. Seguimos firmes e fortes. Enem 2016. A figura abaixo ilustra o movimento da seiva xilêmica em uma planta. Então aqui a gente está mostrando o estômago, vapor de água saindo, um vaso xilêmico. Quando a gente fala em vaso xilêmico, né, em seiva xilêmica, óbvio que a gente está falando do nosso querido xilema. Ai, que difícil, mas eu tô adorando. Socorro. A gente tá falando do nosso querido xilema. Quando a gente pensa em xilema, a gente tem que pensar obrigatoriamente nesse negócio do vapor de água causado por quem? Pela transpiração. Porque é isso que vai fazer com que
vai fazer com que a água ela consiga sair da raiz e caminhar até aqui a copa da árvore, por exemplo, tá? Então ele tá mostrando aqui o que acontece. Ele tá mostrando tipo, uma visão mais micro, né, do processo. A gente tem a água do solo, que ela é puxada, aí ela passa pelas células, não sei o que, atinge o vaso do xilema, lá que tá mais interno. Esse vaso do xilema, essa seiva bruta, ela vai começar a subir e vai chegar nas folhas. Ponto. Mas como que ela consegue subir e chegar nas folhas? Ela só consegue subir e chegar nas folhas porque existe um fenômeno de transpiração, que é a perda de água sob forma de vapor. Mesmo que a planta viesse a sofrer a ação contínua do vento e sua copa crescesse voltada para baixo, essa seiva continuaria naturalmente o seu percurso, né? E tá perguntando, o que garante que a seiva continue ali o seu percurso? A transpiração, né? Como a gente já viu, que é a chave desse processo, tá? Transpiração é muito importante. Tudo bem, tipo, não importa se essa... Porque a transpiração, ela não tem muito a ver com a gravidade, teoricamente. É que tudo tem a ver com a gravidade, né, gente? Mas, assim, tipo... nem tudo tem... não tem a ver com a gravidade diretamente. Tipo, não é como um geotropismo, por exemplo, que você bota a planta na horizontal, uma parte dela cresce pra cima e a outra parte cresce pra baixo. Não. Isso vai acontecer, claro, porque ela foi colocada na horizontal. Mas, assim, nesse caso, a gente tá falando de um processo que, de dentro mesmo da planta, que ele acontece num sentido que é... Como é que eu posso dizer? Que é favorecido por essa transpiração, tudo bem? Next, gente, a última questão da FUVEST 2017 é uma questão que pegou muita gente, né? Porque a gente sempre foi ensinado, eu pelo menos sempre fui ensinada, que o xilema sobe e o floema desce. O famoso bom, 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 bom. FUVEST 2017. As moléculas de glicídios produzidas... quando a gente fala glicídios, a gente tá falando tipo de carboidratos, tá? Produzidas a partir da fotossíntese, são utilizadas no local da produção ou transportadas pelo floema para utilização em outras partes da planta. São ainda convertidas em substância de reserva que é armazenada. A ponte alternativa aqui corretamente descreve o processo de transporte e o local de armazenamento dessas substâncias, tá? Na planta. Transporte. Aí a gente vem aqui entrada no floema, fluxo no floema e armazenamento. O que acontece, gente? Aqui ele tá falando entrada no floema. Então, o que acontece? Você vai ter as substâncias, né, esses glicídios, eles precisam entrar ali no floema, né, nos vasos condutores de floema. Mas como que eles vão entrar? Pensa comigo, não é água. A gente não tá falando de seiva bruta, a gente tá falando de uma seiva elaborada, né? Uma seiva que um negócio que tem ali glicose, sacarose, enfim. Esse tipo de substância, ele não tem passagem livre pela célula. Então, ele tem que passar obrigatoriamente por transporte ativo, né? Seja por canais, seja bombeado e tudo mais, tá? O transporte passivo, por exemplo, ele acontece em circunstâncias em que a gente pode passar essas substâncias tranquilamente por toda a planta, né? Por todas as estruturas. Mas não é o caso dos glicídios, né? Dos carboidratos. Então já não pode ser AD nem AE. E aí, uma coisa que eu frisei para vocês durante essa aula e durante a aula original de condução de seiva sobre o fluxo no floema. O fluxo no floema, o fluxo no xilema, ele é unidirecional, né? Porque o xilema sobe. Já o fluxo no floema, ele é bidirecional, tá? O fluxo no floema, ele é bidirecional. Logo, a gente só tem uma alternativa, né? Que é a alternativa C de casa. Por que eu digo que essa questão pegou muita gente? Eu acho que eu já comentei, mas eu esqueci, então tô comentando de novo, então faz de conta que vocês nem ouviram. Ele é bidirecional porque... Ele é bidirecional porque não? Ele é bidirecional já que ele pode tanto subir quanto descer, tá? Aqui é uma questão errada, essa alternativa tá errada, porque aqui já fala que ele é unidirecional, ele não é unidirecional, mas o floema ele pode ser armazenado em todos os órgãos, tudo bem?
é que ele coloca apenas os órgãos subterrâneos. O flema, ele não é armazenado na raiz. E, tipo, ele não é armazenado só na raiz, ele pode estar em todas as partes. Dado que é muito importante para que a planta mantenha as suas atividades. Tudo bem? Enfim, gente, depois de 44 minutos de aula, vai ficar um pouco mais porque eu tô falando agora. Depois de 44 minutos de aula, encerramos, né, por hoje. Esse foi um tópico que causou muito transtorno interno entre vocês vestibulanders. Não é um tópico difícil, digamos assim, claro, não é difícil porque, não é difícil que você é professora. Sim, não é difícil porque eu sou professora, realmente. Mas não é difícil, tipo, no sentido de que vocês não precisam guardar tanto nome, sabe? Vocês têm que pensar na ideia do processo. O que a planta precisa para viver? O que a planta precisa fazer para XY? O que a planta precisa fazer XZ, sei lá. E uma coisa que eu quis trazer para vocês é que, assim, muitos alunos têm medo de fazer FUVEST, né? Eu vi no Forms que todo mundo que me respondeu vai fazer FUVEST e Enem, por isso que eu tô focando nesses dois vestibulares, tá? E todo mundo que respondeu vai fazer FUVEST e Enem, só que, assim, eu já recebi mensagens de alunos falando, eu tenho muito medo de FUVEST. Eu tinha medo de FUVEST. Mas a FUVEST, né, pensando por outro lado, ela tem um jeito muito dela de cobrar as coisas. E o vestibulando, ele tem um costume de abrir uma lista de exercício, PDF, sei lá. Ele olha assim, ele vê FUVEST 2017, vai ficar, meu Deus, é FUVEST, eu não vou saber responder. Só que assim, a gente fez aqui várias questões, várias não, né? A gente fez algumas questões FUVEST. E vocês viram que não era tão difícil, assim, sabe? Tipo, a gente só tinha que ter uma sacada, sabe? Eu fiz aqui com vocês como eu faria na hora da prova. Que eu acho que isso tipo, é muito importante de se pensar. Claro que sem um padrão nenhum, mas, né, porque um é de marcar texto, outro é feito de lápis aqui. Mas assim, eu fiz pensando em como eu responderia na hora da prova, tipo, pra tentar puxar esse raciocínio pra vocês. Porque a FUVEST, você responde assim, tudo bem? Então é isso, gente. Seguimos juntos e Shallow Now. Agora são 10 horas e 6 minutos. Estou com sono, tenho prova amanhã. Não vou dormir porque tem coisa pra fazer ainda. Sofro. Mas é isso, gente. Estou sempre aqui para tudo que vocês precisarem. Seguimos juntos e Shallow Now. Qualquer coisa, meu zap estará na orientação de estudos, tudo bem? Beijinhos de luz até semana que vem. Eu acho, se não tiver feriado, porque eu sempre sou perdida nos feriados. Então, pode ser que tenha feriado e eu não apareço por aqui. Pode ser que não tenha feriado e eu apareço por aqui. Então, só resta a gente esperar até semana que vem. Beijinhos de luz, bons estudos e boa semana.